Você abre o Prime Video procurando alguma coisa para assistir e parece que a plataforma insiste em mostrar sempre os mesmos títulos. E pior, entre filmes para aluguel, canais adicionais e produções espalhadas pelo catálogo, algumas séries realmente boas acabam praticamente invisíveis. Então eu fui procurar justamente essas produções que quase nunca aparecem nas recomendações. E encontrei 9 séries que passam por suspense psicológico, espionagem, ficção científica, faroeste e grandes histórias policiais. Algumas terminaram cedo demais, outras contam uma história completa, mas todas têm pelo menos uma coisa em comum. Provavelmente mereciam muito mais público do que receberam. E algumas das primeiras posições dessa lista são séries que eu realmente não entendo como ficaram tão escondidas. Número 9. A Hora do Diabo. Imagina acordar todas as noites exatamente no mesmo horário, 3h33 da manhã. Não uma vez ou outra, todas as noites. E sempre cercado por imagens estranhas e pela sensação de que alguma coisa na sua vida simplesmente não está certa. É assim que conhecemos Lucy em A Hora do Diabo. Ao mesmo tempo, a polícia investiga assassinatos aparentemente desconectados, até que os casos começam a tocar diretamente no passado dela. E aqui está o grande diferencial. Essa não é uma série que entrega respostas rapidamente. Crime, ficção científica e suspense psicológico vão se misturando até você começar a desconfiar de praticamente tudo. É daquelas histórias em que uma frase aparentemente sem importância pode fazer todo sentido 3 episódios depois. Se você gosta de Dark ou Ruptura, vale muito a atenção. And in this delusion of yours, are you a time traveler or a fortune teller? Neither. I'm both. Número 8. O Patriota. Um agente secreto precisa impedir que o Irã desenvolva armas nucleares. Até aí parece mais uma série tradicional de espionagem. Só que existe um problema. Para realizar a missão, John Tavner precisa se passar por funcionário de uma empresa de tubulações. E ele não entende absolutamente nada de tubulações. O Patriota pega uma operação internacional extremamente séria e transforma tudo numa mistura muito estranha de espionagem, humor sombrio e crise existencial. Cada tentativa de corrigir um erro cria 2 problemas novos, enquanto John vai ficando cada vez mais destruído emocionalmente. O humor é seco, estranho e às vezes completamente absurdo. Mas é justamente isso que dá personalidade à série. Foram apenas 2 temporadas, e eu acho que esse é um daqueles cancelamentos que realmente deixaram uma produção diferente demais pelo caminho. John Lakeman. John Lakeman. Lakeman. John Lakeman. Mr. John Lakeman. What about John Lakeman? Número 7. Undone. Depois de sofrer um grave acidente de carro, Alma percebe que alguma coisa mudou. Ela começa a ver o pai, que já morreu. Consegue revisitar acontecimentos do passado e parece experimentar o tempo de uma maneira completamente diferente das outras pessoas. Só que existe uma pergunta acompanhando tudo isso. Alma realmente desenvolveu alguma capacidade extraordinária ou está perdendo a noção da realidade? Undone já chama a atenção visualmente porque utiliza rotoscopia, transformando atuações reais em animação. Mas não é apenas o visual que torna a série especial. Por trás da ficção científica, existe uma história muito humana sobre luto, traumas familiares, memória e saúde mental. Os episódios são curtos, mas levantam questões grandes. É estranha, emocional e uma das produções mais diferentes escondidas dentro do Prime Video. You want to be free. Of course. The only one in my family who believes in me is the dead one. For now. Número 6. Além da Margem. Royal Abbott é um fazendeiro tentando proteger a família e manter suas terras no Wyoming. E então, ele encontra um buraco. Só que não estamos falando de uma pequena abertura no chão. É um vazio gigantesco, completamente escuro, que parece simplesmente não ter fim. A partir daí, Além da Margem começa como um drama rural e vai ficando cada vez mais estranha. Josh Brolin lidera uma história que mistura faroeste, conflitos familiares, desaparecimentos e ficção científica. E quanto mais os personagens investigam aquele vazio, mais surgem pistas envolvendo passado, futuro e acontecimentos que talvez não estejam seguindo as regras normais do tempo. É quase como pegar o clima de Yellowstone e jogar um grande mistério de Lost no meio. Infelizmente foram apenas 2 temporadas, mas a ideia continua sendo fascinante.
Agora deixa eu te contar uma coisa. Eu passo várias horas do meu dia pesquisando, editando e trazendo as melhores dicas para vocês. Se você curte essas dicas, se inscreve no canal e deixa nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Também tem um botão chamado Hypar, perto dos comentários. Clica nele e me ajuda a espalhar essas dicas pelo YouTube. Número 5. Sneaky Pete. Marius acabou de sair da prisão e já tem um criminoso perigoso atrás dele. A solução? Roubar a identidade do antigo companheiro de cela. Ele simplesmente aparece na casa da família de Pete, um homem que aqueles parentes não veem desde criança, e passa a viver como se realmente fosse ele. O problema é que a família trabalha justamente com fianças, investigações e pessoas perigosas. Então Marius troca um problema enorme por vários problemas menores que rapidamente ficam ainda maiores. Sneaky Pete é muito boa em fazer você pensar. Agora descobriram tudo. E de alguma maneira o protagonista encontra outra mentira, outro golpe ou outra saída improvável. Giovanni Ribisi funciona muito bem no papel, e Bryan Cranston ainda aparece com força na primeira temporada. Se você gosta de golpes, criminosos inteligentes e personagens vivendo no limite de serem descobertos, essa série praticamente se assiste sozinha. Número 4. Golias. Billy McBride já foi um dos melhores advogados do país. Agora mora em um hotel decadente, bebe demais e parece estar apenas esperando os dias passarem, até aparecer uma oportunidade de enfrentar justamente o gigantesco escritório de advocacia que ele ajudou a construir. Golias começa com aquela situação que é difícil não gostar. Um homem completamente desacreditado enfrentando uma organização que possui dinheiro, influência e praticamente todos os recursos possíveis para esmagá-lo. Billy Bob Thornton carrega a série com facilidade. O personagem está cansado, quebrado e longe de ser o herói perfeito, mas é justamente isso que o torna interessante. As temporadas posteriores ficam mais excêntricas e provavelmente vão dividir opiniões. Mas a primeira temporada é excelente. Se você gosta de investigação, tribunal e histórias de Davi contra Golias, o nome da série já entrega exatamente o que esperar. I'm actually doing this again. So get ready for it, will you? Número 3. Homecoming. De volta à pátria. Heidi trabalha em uma instalação chamada Homecoming, supostamente criada para ajudar soldados a retornarem à vida normal depois do serviço militar. Parece um programa legítimo. Anos depois, porém, Heidi está trabalhando como garçonete e afirma não lembrar claramente do que fazia naquele lugar. Então, um investigador começa a fazer perguntas, e algumas memórias voltam. Homecoming é muito boa porque não precisa de grandes acontecimentos para criar tensão. Uma conversa estranha, um documento, uma resposta que demora alguns segundos demais. Tudo começa a indicar que aquele programa escondia algo muito mais perturbador. Julia Roberts protagoniza a primeira temporada, que é disparada a parte mais forte da série. Os episódios são curtos e a direção cria uma sensação constante de paranoia. É uma ótima escolha para quem gosta de conspirações, manipulação psicológica e histórias em que memória nenhuma parece completamente confiável. What did she know? You're worried? Aren't you? Yes, I am. Número 2. Contos do Loop. Existe uma máquina gigantesca escondida embaixo de uma pequena cidade. Ela foi construída para explorar os mistérios do universo. E as pessoas que vivem acima dela precisam conviver com as consequências. Em Contos do Loop, crianças encontram objetos impossíveis. Robôs abandonados surgem no meio da paisagem, e acontecimentos estranhos conseguem mexer até com o próprio tempo. Mas essa não é uma série preocupada em transformar cada episódio numa grande aventura. A ficção científica aqui serve para falar sobre coisas muito mais simples e dolorosas. Crescer, envelhecer, perder alguém, sentir falta e perceber que o tempo continua passando. A série é lenta, e isso precisa ficar claro. Mas se você entrar no ritmo dela, existe algo muito bonito aqui. Visualmente é extraordinária, e tem uma melancolia que poucas séries de ficção científica conseguem criar. See, there's nothing to be afraid of. Número 1. O Homem do Castelo Alto. Agora imagina abrir os olhos e descobrir que os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos não existem mais como conhecemos. Uma parte do território está sob domínio nazista, e outra é controlada pelo Império Japonês. E então começam a aparecer filmes mostrando algo impossível, uma realidade na qual os aliados venceram a guerra. Essa é a ideia que coloca o Homem do Castelo Alto em movimento.
Baseada na obra de Philip K. Dick, a série mistura história alternativa, espionagem, resistência e ficção científica enquanto acompanha personagens dos dois lados desse regime. E quanto mais a trama avança, maior fica a escala do mistério. São 4 temporadas completas, com personagens moralmente complicados, conflitos políticos e uma construção de mundo impressionante. Não é uma série leve, mas é facilmente uma das produções mais ambiciosas que o Prime Video já colocou no catálogo. There's something different about this one. Essas são 9 séries que mostram como o Prime Video tem muita coisa boa escondida, além das produções que aparecem todos os dias na página inicial. Agora eu quero saber de você. Qual dessas séries entrou primeiro na sua lista? E tem alguma série escondida no Prime Video que você acha que deveria estar aqui? Deixa nos comentários, deixa o like e se inscreve no Master Dica para continuar encontrando filmes e séries que normalmente passam longe das recomendações mais óbvias. Master Dica, sua próxima maratona começa aqui.